O Galo, que tem notícias importantes, tanto no ataque quanto na defesa. Comecemos pelo ataque. Álvaro Damião, boa noite. Boa noite, um abraço pra você, Léo, um abraço do Panz e ouvintes da Turma do Bate-Bola e aqueles que seguem a gente também aí no YouTube, que estão conferindo com som e imagem a Rádio Itatiaia. Olha só, a imprensa argentina cogitou ontem em seus jornais que o Atlético teria interesse no atacante Adam Bareiro. E aí começou uma especulação danada em torno do atacante, que o Atlético teria interesse e teria entrado na briga pelo jogador. O Atlético hoje se posicionou de que forma? Não temos interesse no Adam Bareiro. Isso é uma especulação, E aí você, Léo Figueiredo, pode me perguntar, tá, Damião, mas por que e como que acontece uma especulação dessa? Mas por que e como acontece uma especulação, Damião? Valorizar o contrato do jogador. Os próprios empresários do atleta plantam essa informação na mídia local e no caso lá na Argentina para fazer o quê? Para valorizar uma saída dele. Por quê? Porque tem 2 clubes realmente interessados em contratá-lo. Mas o Atlético não está entre esses 2 clubes. São os 2 grandes da Argentina. O River Plate tem interesse e o Boca Juniors também tem interesse. Então fazem isso para poder valorizar. O Atlético fala que não procuramos o Adam Bareiro e não procuramos nenhum outro atacante. Porque o Atlético tem uma folha para poder pagar, o Atlético já tem uns compromissos, tem o planejamento financeiro dele e o Atlético não tem no planejamento financeiro dele espaço neste momento para a contratação de um atacante. Se o Atlético liberar, por exemplo, conseguir um clube pro Kardec, aí sim, abre espaço na folha de pagamento e o Atlético pode contratar um atacante. Mas nesse caso não. O Atlético não vai contratar porque não tem espaço na folha de pagamento. Negou a informação de que ele estaria vindo para Belo Horizonte. Você ficou triste ou feliz com a notícia, Edu? Você esperava assim, pô, Adam Bareiro, legal, vai reforçar. Ou, Não, nem triste nem feliz. Eu estava prestando atenção no que o Álvaro falava e ele dizia: o Atlético não pensa em atacante nesse momento, sabe que tem que seguir à risca a folha salarial, e eu acho que o clube está certíssimo. Tem que manter a parte administrativa saudável, não pode dar passe maior que a perna. O Galo só precisa lembrar, Léo, que os jogos do Campeonato Brasileiro vão acontecer durante as datas FIFA. Isso ficou definido na reunião da CBF por conta de jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. E se vai ter rodada durante a data FIFA, o Atlético provavelmente vai perder um atacante, que tem sido convocado seguidamente, que é o Vargas, que não é titular. Mas perdendo um atacante, que é a primeira opção, você não pode nem pensar em não ter o titular. Porque senão cai naquilo que a gente está vivendo hoje no Atlético. Tem o Paulinho, não tem Vargas, não tem Hulk lesionado, vai Cadu ou Kardec. O Atlético pode contar com Kardec? Não. Então, se o Atlético, nesse momento, não procura um atacante, eu acho que o Atlético deveria estar desesperadamente procurando um clube para o Kardec. Está. Porque você encontrando... O Atlético só não oficializa isso, não confirma por quê? Porque o jogador está no clube. Aí você vai falar que está procurando um clube para ele, você desvaloriza. Até o próprio clube que está... Quem raciocina comigo? Para quem você pudesse mandar, não vai querer. Se você não está atrás de um atacante, porque você não pode ultrapassar o seu limite financeiro, você precisa abrir um espaço na folha para ter esse atacante. Tem um atleta na sua folha que está preenchendo o seu espaço financeiro, mas não está preenchendo o campo. Ele não é utilizado. Esse atleta é prejuízo. Se o Atlético não conseguir arrumar um clube para o Kardec, ele vai continuar com o Kardec, não utilizando o Kardec, não contando com a parte técnica do Kardec, com gols do Kardec, e sem poder contratar outro atacante. É uma engenharia difícil de ser feita, é o que o Álvaro falou, o Atlético não pode sair a Deus e ao mundo falando que está desesperado, porque senão desvaloriza. Acho que nem está preocupado em valorizar ou não. Ele não pode ser desonesto com o atleta também. E não conseguiu o objetivo. Que o objetivo é o quê? É ficar bom pra todo mundo. O que seria bom pra todo mundo? Bom pra todo mundo é o Atlético ficar sem o Kardec. Ficar sem o Kardec. E o Kardec arrumar um clube pra ele jogar. Isso aí, o Kardec arrumar um clube. Só que pra fazer isso, essa engenharia não é simples. Não é simples. Não é simples por causa do valor do salário. O salário do jogador é muito alto. Ô, gente, essa operação do Kardec não é simples porque o Kardec não tem jogado absolutamente nada. Então qualquer clube que possa se interessar vai olhar para o Kardec recente do Atlético e vai falar: o quê? Você tá querendo empurrar um bonde aqui, ué. O cara já jogou muita bola, bom de grupo, inteligente, boas entrevistas, mas não consegue jogar. Então o Atlético não consegue negócio para ele, não é porque o salário é alto, não.
É porque ninguém quer. Porque o cara não tá jogando absolutamente nada. Mas é porque o salário é alto, Léo. Não, então, mas se ele tivesse um salário baixo, talvez algum clube falasse, não, eu vou investir, esse salário aqui cabe dentro do meu orçamento num cara que já entregou. Quem sabe que ele não entrega de novo. Às vezes não deu certo lá no Atlético por um motivo ou outro, vamos tentar como já aconteceu N vezes. Mas ninguém pode apostar num cara pagando um salário astronômico. Eu acho que por isso que o Atlético não conseguiu até agora arrumar um clube pro Kardec, e o próprio Kardec, que se ganha 10 picanha aqui e tem um clube querendo pagar 3, ele vai falar, opa, vou cumprir meu contrato até o final, depois eu vou ganhar 3. Mas aí tem uma coisa que o Galo não tem o costume de fazer, o Cláudio Rezende diz muito isso aqui, mas mercado é mercado, negócios são negócios. O Kardec ganha 10 picanha, o outro só quer pagar 3. Então, eu vou fazer um acordo aqui que eu pago 5, você paga 5, porque eu libero 5 picanha aqui para eu poder contratar um outro que possa me ajudar de alguma forma, porque o Kardec não está ajudando. E outra coisa, faz parte do planejamento de qualquer empresa situações de emergência. E o Atlético precisar de um atacante é uma situação de emergência. Eu só não digo que tem que contratar amanhã, porque só pode jogar dia 10 de julho. Mas se o Galo quer brigar pelo título brasileiro e da Libertadores, ele vai precisar contratar um atacante. Aí eu não sei o quanto que o Galo pode gastar para não ferrar a folha, e não tô dizendo que tem que ferrar a folha, mas ele vai ter que se virar, ou ele vai ter que achar um cara em final de contrato para assinar com esse cara, compensar de alguma outra maneira, mas é real, é latente a situação de que o Atlético precisa contratar atacante. Agora deixa eu fazer uma colocação para vocês dois. Se essa não for a melhor oportunidade num clube para você subir alguém da base, não tem outra oportunidade. Não precisa subir. Mas o Galo tá subindo, e o Cadu tem jogado, o Alisson tem jogado. Tem que ver os caras no treinamento, Cadu, o Alisson, os que estão vindo agora, porque senão você vai ter que contratar sempre. Falar, pô, mas peraí, toda vez que tiver de contratar, eu vou contratar? Eu falei, não, eu tenho que ter dentro do clube. Mas o problema, Álvaro, é que os meninos da base, Edu, eles têm que ser a opção. No momento, eles estão virando a razão. Eles estão virando a primeira opção. O Cadu vai ser titular. Então, o Cadu pode ter uma responsa aí. Por falar nisso, eu quero que você me... Como é que tá a situação do Hulk? O Hulk, o Atlético divulgou, é uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Só que o Atlético não informou o grau da lesão. Se é lesão de grau 1, grau 2, grau 3, né, que é a pior, você fica em torno de 6 semanas para poder tratar. Nossa. No caso do Hulk, pelo que eu apurei com fontes dentro do Atlético, seria uma lesão de grau 1, a mais simples. E essa mais simples em torno de 10 a 12 dias para poder liberar o atleta. Ele já tem 2 dias que está fazendo o trabalho intensivo na fisioterapia do Atlético. Segunda e terça-feira. E hoje, quarta-feira, a mesma coisa. Já são 3 dias. Então, o Hulk, o Atlético está preparando para o retorno dele contra o Palmeiras no dia 17, daqui a 12 dias. O Atlético está trabalhando com essa data. Se vai conseguir colocar ele em campo contra o Palmeiras ou não, vai dar numa segunda-feira, o dia 17. Segunda-feira, às 21h30, na Arena MRV. Imagina o clássico, hein? Vai estar lotado aqui lá. Então, o Atlético trabalha com essa data. Trabalhando muito para que ele volte nessa data. Léo, eu tenho escutado agora com a lesão do Hulk, com a saída do Vargas para a seleção, muita gente dizendo, mas o que o Cadu mostrou até agora? Você queria que o Cadu mostrasse o quê? Tendo 7 jogos na temporada e iniciado 2. Um no Campeonato Mineiro contra o Ipatinga, que mostrou, jogou bem, fez gol, se eu não estiver enganado, deu assistência, não me recordo. E iniciou esse agora da Libertadores contra o Caracas. O que você espera de um cara que iniciou 2 jogos, a gente tá entrando em junho, na metade do ano, e fez 7 jogos na temporada, ou 9, com a minutagem pequena? Vocês esperam mesmo que o Cadu tivesse que ter mostrado alguma coisa? Onde está o senso desse povo? O cara praticamente não jogou. O Scarpa, nos 10 primeiros jogos, tinha um monte de gente criticando, ele precisou de mais de 10 jogos. O Hulk, quando chegou, lá na época do Cuca, ele precisou de mais jogos. Teve até um problema com o Cuca por causa disso. Com o próprio Cuca. O Paulinho precisou de mais jogos, mas o Cadu, com 2 jogos iniciados e 7 entrando, ele já tinha que ter mostrado. Acho que está faltando um pouquinho de senso para algumas pessoas. E lembrar uma outra coisa aqui, que a gente tá falando sobre o Atlético aqui, que perdeu o jogador para a seleção brasileira por causa de Copa América, todo mundo perdeu, tá? Palmeiras também perdeu, o Flamengo perdeu, todo mundo tá perdendo. E se toda vez que você perder um jogador, você tiver indo no mercado para buscar um outro, para poder jogar um mês, aí você quebra o clube. Eu concordo com você, concordo com o Edu sobre o Cadu, 100%. Acho que é preciso respeitar quem é o Cadu e o que ele pode fazer e esperar que ele faça o melhor do que ele é capaz agora, mas eu continuo
na minha opinião, de que o Atlético vai precisar contratar pelo menos um atacante nessa janela, se quiser realmente brigar lá em cima. Porque com Vargas sendo convocado, e o Vargas tem até ajudado, mas não é uma certeza. Depender apenas de Hulk e Paulinho para o Galo e para as ambições do Galo é pouco. Na minha opinião, é pouco. Você tá certo, eu vou te mostrar que você tá certo com uma pergunta. Quem é centroavante no elenco do Atlético? O Kardec. O Atlético precisa de um E centroavante. ele não joga. Falei aqui mais cedo, passamos no Hulk, passamos no Barreiro, mas tem uma situação de zagueiro no Atlético. Então me explica. Igor Rabelo. Essa é a situação. A imprensa de São Paulo divulgou nesta quarta-feira o interesse do Santos pelo jogador. E conforme apurou o nosso parceiro Henrique André, e junto à diretoria atleticana, com fontes dele, o Atlético descartou qualquer possibilidade de saída do Igor Rabelo, por 2 motivos. Primeiro, que ele tem contrato com o Atlético até 2025. Segundo, ele está dentro dos planos do Atlético, além de extrema importância como zagueiro que é, pela qualidade também de liderança que ele exerce no dia a dia atleticano. Então o Atlético não tem interesse nenhum em liberar o Igor Rabelo nessa janela de transferência. O Atlético deixou isso bem claro para o Santos e para qualquer um outro que queira um zagueiro. Até porque o Atlético está querendo melhorar a qualidade do setor defensivo e para isso está tentando repatriar o Júnior Alonso. Então a intenção do Atlético é melhorar a qualidade na defesa e não liberar nenhum zagueiro. Agora tem uma outra aqui, a gente falou aqui sobre o Barreiro, que o Atlético não tem interesse em negociar o jogador. A gente pode falar do que o Fausto Vera, sim. O Fausto Vera, jogador do Corinthians, o argentino, volante, o Atlético tem interesse sim no jogador. Apesar do Atlético não ter melhorado nada em relação ao que foi falado nas últimas horas sobre a vinda do jogador para o Atlético, mas o Atlético está trabalhando nos bastidores, já que o Fausto Vera, ele parece que não está nos planos do Corinthians, né? A gente percebe que ele não está nos planos do Corinthians, está meio que afastado lá. E não está bem lá, o Corinthians também seria o Allan Kardec deles, né? Não, tá bem diferente. Eu não tô Fausto falando... Vera ainda ajuda lá. Eu não tô falando nem em qualidade. O que eu tô falando é em relação ao time querer que um outro assuma a responsabilidade. Mas tem uma grande diferença do Fausto Vera para Allan Kardec. O Corinthians quer 8 milhões de dólares pelo Fausto Vera. Aí não dá, mesmo. Mas querer eu também quero. Valer o Corinthians vale é brincadeira, né? O cara, quando ele chegou lá era uma coisa. Hoje o cara tá no banco, tá afastado. Você quer vender pelo mesmo preço que você comprou? Aí não tem condição, né? Aí não tem condição. O Atlético está esperando, inclusive, isso aí, diminuir essa oferta para poder fazer uma proposta oficial ao Corinthians pelo jogador. 6h51, Edu, pra gente arrematar aqui o Galo, o Damião falou sobre o Igor Rabelo. Muito claro agora, principalmente com a saída do Gemerson, que o Galo não pode abrir mão de nenhum zagueiro, né? Não faz o menor sentido. O Atlético está usando até volante como zagueiro. Exatamente. Perdeu o Gemerson, que era um zagueiro muito mais utilizado que o próprio Igor Rabelo. Então, não faz o menor sentido. Faz sentido o Santos querer, mas o Atlético liberar, não. Agora, uma pergunta. Se o Gemerson ainda estivesse aqui, você negociaria o Gemerson ou o Igor Rabelo? Aí é preferência, é gosto. Eu negociaria o Igor Rabelo. Ficaria com o Gemerson? Ficaria com o Gemerson. 6h50.